Oi, gente, bom dia, tudo bem? É, Bom, espero que todos estejam bem, né? Eu tô falando um pouco baixo porque eu acabei de fazer o Lucas dormir, né? Tô até monitorando ele aqui, não sei se vocês conseguem ver. E o sono desse mocinho aí é terrível. Ele tem um radar para barulho que é impressionante. Mas enfim, é, a minha esposa, a Ellen, ainda tá trabalhando, né? Então hoje e amanhã ela trabalha, eles vão começar o home office só na segunda-feira. Daí eu vou fazer uns vídeos semelhantes ao que o Walter fez, tá? Principalmente para os meus alunos, né? Claro que a gente conhece um pouco da maioria de vocês, só que é, realmente o conhecimento, o aprofundamento do conhecimento que a gente tem dos nossos alunos é bem maior, né? Então, para os meus alunos, se puder segurar um pouco, é, os meus alunos com lesão, na verdade, tá? Então, é, é, Priscila, Edna, Vera, o Bruno, né, também lesão de coluna, Dorinha, Dulce. Eu vou fazer Tiago, eu vou fazer uma série específica de coluna para vocês, tá? Do que o Walter passou e estará na minha série é aquele exercício de barriga para baixo, onde vocês vão estender o tronco, né? Então empurra com os braços. É um exercício bem clássico do yoga. E a ponte da maneira que o Walter fez, vocês vão tentar fazer um movimento ondulatório com a coluna. Então a coluna ela vai elevar, fazendo a curva e a volta principalmente você tem que sentir vértebra por vértebra, tá? Vocês vão inspirar na subida e expirar na volta, tá? É, a Rose e Marie também, né? Então, assim, Dani, Zaninelli, Laura, o próprio Bruno também, que já são alunos que têm um tempo de treinamento muito grande e uma força, uma estabilidade muito grande também. Esses exercícios do Walter não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer igual a série que eu passei ontem. E eu queria focar aqui só, para a gente ganhar um pouco de tempo, justamente nas lesões, tá? Então, quem tem lesão na coluna, independente do nível de força já atingido, é fundamental que a gente alongue a parte de trás do corpo, né? Então, lá nos aparelhos a gente tem o auxílio da barra, geralmente, né? Empurrando o corpo para frente, né? Dobrando a coluna para frente. Esse movimento ele é muito arriscado, ele é muito perigoso se for feito de uma maneira sem ser dada atenção pro abdômen, tá? Então ele se torna seguro se a gente contrair bem a barriga, tá? Sempre tenta enrolar e desenrolar a coluna, tá? E para os alunos que têm lesão bom, complementando, tá? Desculpa, esses alongamentos de posterior, né? Que é com a perna esticada e vocês vão dobrar o corpo para frente, como no Barrel é feito, por exemplo. Vocês podem usar um sofá, uma cama, uma cadeira, né? Desde que esteja bem estável. Então esticam a perna lá em cima, o joelho bem esticado. Vocês fazem um mergulho para frente, volta para trás, realinha a postura, né? Tudo isso soltando na ida, enchendo na volta, com o abdômen bem contraído, tá? Se houver algum desconforto, a gente pode fazer uma variação na posição deitada. Vocês vão deitar de barriga para cima, esticar uma perna para cima, com auxílio de uma toalha, né, na ponta do pé. Aí vocês vão manter o máximo do alongamento, sem dor na coluna, ali por 30 segundos a 1 minuto, tá? Isso é uma maneira bem interessante também de fazer. Então, para quem tem lesão na coluna, fazer aquela extensão de barriga para baixo que o Walter fez e aquela ponte que ele reproduziu também é fundamental, tá? O alongamento do ciático também na posição deitada, onde vocês vão dobrar uma perna, fazer um 4, né, e puxar o joelho em direção ao tronco, é super importante também, tá? Então, a gente brinca na fisioclínica, essa é a tríade para a gente manter uma coluna na crise, uma coluna mais estável, né? E
mesmo de maneira preventiva, é interessantíssimo a gente estar fazendo essa série, tá? Para os alunos que têm lesão de quadril, né? Boa parte das meninas aí no estúdio tem lesão de quadril, isso é bem comum nas mulheres, vocês sabem disso. É fundamental a gente trabalhar o glúteo médio, né? Vários de vocês conhecem já essa musculatura. Então, a gente tem a Edna, tem a Eliane Dunk, tem a Vera já teve lesão, a gente mantém para que ela não retorne. O Rafael Campas. Então, trabalhar essa musculatura lateral, principalmente o Campas, né, que já é um cara bem forte, vocês que têm essa lesão, é importante a gente continuar o estímulo, tá? Então, tem duas variações. É aquela série que vocês fazem deitada de lado, né? E faz a elevação da perna com o joelho esticado. E a gente geralmente faz aquela associação com o movimento que vocês brincam, que é o cachorrinho fazendo xixi, né? Que vocês vão rodar a perna para fora, tá? Não pode manter 20 a 30 repetições também sem problema nenhum, tá? Mas mesmo sem carga, sem um elástico, é importante fazer ele na posição em pé, como o Walter reproduziu há pouco também. Vocês vão ficar com o pé no apoio e fazer a abertura da perna, né? É também um exercício bem bom. A Pri, eu acho que você pode fazer esse exercício, Priscila Svoboda, né? A Svoboda você pode fazer ele deitada, tá? Porque ele força um pouquinho o joelho, né? Viu só? Por isso é bom saber o sobrenome dos alunos, tá vendo? Tem umas 3 Priscilas aí, Marias, então nem se fala, né? Os alunos que têm lesão nos joelhos, tá, gente? Agachamento é bem importante estar fazendo sem sentir dor, claro, no limite da dor e no limite de uma angulação de 90 graus dos joelhos, tá? Se vocês podem, até mesmo para começar uma isometria, vocês podem encostar as costas na parede e fazer um 4, né? Simular uma posição de cadeira, né? Joelhos, quadris a 90 graus e ficar alguns segundos nessa posição. Ou vocês podem segurar na frente, assim como a gente faz no Cadillac, por exemplo. Eu até brinco com os alunos, né? Brincar de pole dance. Então vocês vão segurar na barra e fazer o movimento como se fosse sentar num banquinho imaginário lá atrás, tá? Se houver um leve desconforto na articulação do joelho, aí a gente evita esse movimento, né? Quem não tem lesão, dá para fazer o que o Walter reproduziu há pouco, o afundo, né? Que é colocar uma perna para trás e fazer o agachamento. Então esse trabalha muito os glúteos e o anterior de coxa, né? Que é talvez a musculatura mais importante para os joelhos, tá? E quem tem lesão de joelhos tem que fazer aquele alongamento de puxar a perna para trás, segurar na ponta do pé, com apoio, tá, gente, na parede ou em qualquer outro objeto firme, e puxar a ponta do pé, levando o calcanhar em direção ao bumbum, tá? Então aí a gente também tem muitos alunos, né? Vera, a Edna também, a Rose com lesão de joelho, a Cida, que a gente também trabalha muito essa musculatura, tá? Bem importante a gente estar fazendo essa série também, tá? Ombro, gente, ombro também, vários de vocês têm lesão de ombro, então o manguito seria interessante, claro, para todos os exercícios, né? A gente trabalhar com alguma resistência, né? Elástica ou peso, tá? Porém, pensando em manguito, o próprio movimento de abertura, de rodar os ombros para dentro e para fora, lembre-se, né? Posição ereta, os cotovelos a 90 graus e fazer o movimento de rotação do ombro, ele é super importante, né? Mesmo que não haja carga, tá? Não tem problema nenhum. A gente está mantendo ali uma lubrificação articular, impede que haja uma aderência, né? As capsulites são muito comuns, e eu tenho também alunos que com diagnóstico de capsulite, né? Então movimentar o ombro, ele se faz necessário, tá? Cervicalgias, dores no pescoço, tá? Ainda mais esses dias, se a gente vai mudar a rotina, muitos de nós a gente vai passar a ficar mais tempo sentado, lendo ou trabalhando de casa numa estrutura que não é tão ergonômica, né? Então, a possibilidade de a gente estar adotando posturas inadequadas ela é bem alta.
né? Então, fazer os movimentos de estender a coluna cervical, né? Aquele que o Walter fez, eu estou orientando vocês a fazerem, independente de lesão ou não, aquele de barriga para baixo, fazer a extensão do tronco. Lembre-se que a curvatura da cervical, que é uma lordose, ela é a mesma da lombar, tá? Então, a ideia é a mesma, é a gente forçar o movimento na curvatura natural da coluna. Então, a gente fazer, deixa eu me posicionar aqui, essa coisa de blogueiro ali não é fácil. Vocês vão estender o pescoço para trás, jogar para trás, né? Volta para a posição neutra, joga para trás. Então, se pararem para analisar, o movimento é o mesmo da extensão da lombar, tá? E tem alguns movimentos de pescoço também que a gente trabalha sempre no final da aula, né? Então, alonguem essa região aqui sem rodar, né? Então, levar a orelha em direção ao outro ombro, tá? Se vocês tiverem, algum de vocês, lesão no ombro e esse movimento for desconfortável, não precisa. Vocês podem fazer só deixar o peso da cabeça alguns segundos. Façam movimentos reproduzir o movimento do sim com a cabeça e do não, né? Sempre lembrando de não mexer o tronco, tá? E esses movimentos de cervical, é interessante que sejam feitos na posição sentada, tá? Porque em algumas pessoas isso pode desencadear uma baixa de pressão, né? Então a gente fica mais seguro ali estando sentados, tá? Evitem também fechar os olhos, né? Que isso em algumas pessoas provoca tontura. Então, levar a orelha no ombro, fazer os movimentos do sim. A rotação ela é muito confortável também, né? Então girar aqui o pescoço num sentido, no outro. E aí vocês vão montar o protocolo de vocês em relação à repetição, tá? Então, se tiver um pouco mais de tempo, pode fazer 20 a 30, para manter a posição do músculo em alongamento, 1 minutinho, 40 segundos, 30, né? Para quem tiver um pouco mais aí de paciência, porque isso é chatinho de fazer, podem replicar em séries, né? Então, são o alongamento, né? Então, 30 segundos, pode fazer 3 séries em cada, bem aquele pensamentinho de fisioterapia, mas que nesse momento ele é bem importante, né? E quem tiver peso em casa e tiver alguma dúvida de como reproduzir o movimento, peso, resistência elástica também, é só vocês me mandarem no privado o vídeo, né? Como reproduzindo o movimento, que eu posso estar corrigindo. Aliás, qualquer movimento, né? Que se tiver alguém para filmar em casa ali, vocês podem mandar o vídeo sendo produzido, que eu venho fazer a correção, tá? Individualmente com vocês, né? O que mais, gente? Então, eu vou postando junto com o Walter para os alunos que são mais avançados, uns treinos um pouco mais intensos, tá? Inclusive porque eu quero também me manter, a academia aqui do condomínio não foi fechada, né? Então, eu vou estar fazendo também algumas séries em casa, e aí a gente pode até passar um treino um pouco mais intenso para vocês, tá? Eu acho que é isso, né, gente? Os abdominais, para quem tem lesão, uma variação interessante é vocês ficarem de barriga para cima. Quem tem lesão, os exercícios do Walter foram muito tranquilos, mesmo para quem tem lesão, tá? Tirando aqueles que você tem que elevar o tronco, esticar as pernas para cima, que são um pouco mais avançados. Então, os meus alunos com lesão, Alicida, Maria Alice, Vera, Rose, Dorinha, Dulce, esses vocês não vão reproduzir, tá? Sempre façam os abdominais. Se tiver que levantar a cabeça e o tronco, vocês devem fazer com os pés bem apoiados, tá? A outra variação, isso principalmente para quem tem muito desconforto na cervical ou enjoo, como no meu caso da Lúcia, a Lúcia Rezende, procurem deixar a cabeça e o tronco apoiados, né? E fazer aquela série com as pernas. Então, vocês vão levar os pés um pouquinho, façam um movimento de pedalada, né? Então, estica uma perna enquanto dobra a outra. Aí, depois, vocês vão puxar as duas pernas em direção ao tronco, vão fazer elas girando um pouco, né? E quem tiver, a Lúcia reclama muito do desconforto na coxa femoral, né? Aqueles estralos no quadril. Então, quanto mais vocês elevarem as pernas,
em direção ao teto, ali próximo de 90 graus de quadril, isso gera alívio na articulação, tá? Quanto mais horizontalizado for a posição das pernas, exige mais o abdômen da coluna, né? Então, isso é super positivo, desde que não esteja gerando alguma agressão nessas regiões, tá? Então, para a gente fechar, gente, acho que não fiz um roteirinho aqui, mas vou, a partir de segunda, até o mesmo final de semana, com a Elia em casa vai ser mais fácil. Eu vou fazer uma série especial para os meus alunos com lesão, que vocês são prioridade, né? Então, uma série de coluna para a Svoboda, para o Davis, para o Thiago, e a Edneia Rosa, né? Alunos ali com histórico de hérnia lombar, tá? Então, vou fazer uma série específica, mas voltando, aqueles oval, aquela tríade, né? Então, extensão de tronco, né? Aquele do yoga, a ponte, mas lembre-se, a ponte com movimento bem preciso, tá? E o alongamento do ciático. Tem uma série também, a série de Willis em fisioterapia, que a gente, vocês vão deitados de barriga para cima, um joelho dobrado e o pé apoiado, aí vocês vão abraçar um joelho, vão levar em direção ao tronco 30 segundos, aí volta essa perna, reproduz com a outra 30 segundos, e depois puxa as duas ao mesmo tempo, 30 segundos, 3 vezes isso, tá? Então, é um ótimo exercício para aquecer, para alongar a região lombar, tá? Bom, acho que é isso, gente. Espero que todos estejam bem, né? Hoje eu fui com o Lucas ali no Mon, né? A gente sempre leva ele. A gente chegou lá por volta de 8 e pouco da manhã, tudo vazio. O museu tá fechado, né? Mas aquela área do vão e a área onde ficam os cachorros estavam abertas. A gente entrou lá, né? Mas não tinha nenhuma pessoa, nenhum cachorro hoje, né? A gente ficou ali brincando um pouco, mas é impressionante como a cidade tá vazia, né? Que bom que as pessoas estão seguindo as orientações das autoridades, né? Então é isso, olha, tente na medida do possível manter quem for trabalhar de casa principalmente, manter a atenção com relação à postura, façam pausas, né? Façam pausas ali de meia horinha, né? Então saiam da posição um pouco, fiquem em pé, estendam a coluna, alonguem o pescoço. O Brunão desenvolveu agora uma tendinite de punho, façam os alongamentos lá, né? Rotação de punho, isso é super importante, tá? E no mais é isso, gente. Um abração. Qualquer dúvida, manda no privado, tá? E a gente vai se falando. Beijo a todos, abraços, tchau, tchau.